apesar de que tem a última aula gravada também, mas eu vou fazer aqui a revisão, tá? Bom, gente, em relação ao método Lumens, tá? Primeiro a gente tem que saber qual é o objetivo, todas as informações, claro, que eu já pedi para vocês, tá? Para fazerem. Mas, além dessas informações, a gente precisa ter ciência também ali de algumas informações muito particulares ali do projeto que vocês vão ter que inventar essas informações, né? Mas quando a gente está lidando com um cliente real, a gente precisa ter essas informações ali claras, tá? Perguntar para o cliente, né? Procurar ali prospectar essas informações. Então, um memorial, ele vai trazer esses interesses, tá, do cliente para o que ele precisa ali naquele espaço para tratar do projeto de iluminotécnica. Então, a gente precisa ali da descrição tanto das necessidades do cliente quanto do que ele deseja, do que ele visualiza e que ele vislumbra ali naquele ambiente, tá? Como resultado ali do projeto. Então, você precisa puxar do cliente, entender ali o que que ele, não só o que que ele necessita, tá? De uso lá, por exemplo, numa situação dessa de sala, que a gente tem um ambiente em geral dos apartamentos, que ele é super multiuso. Então, é sala de TV, sala de estar, é sala de jantar. Então, eu preciso entender ali o que o cliente ele quer, né? Além dessas necessidades. Então, assim, a necessidade precisa ser um ambiente que ele vai emular uma iluminação para TV, tá? Precisa ser um ambiente que ele vai emular uma situação para estar, só para a pessoa estar ali sem ter uma tela, tá? E precisa ser um ambiente que ele vai também adequar à função de jantar. Então, eu tenho essas três funções básicas, tá? E aí eu posso também, né, vislumbrar com o cliente o que que ele deseja, o que que ele almeja ali para aquele ambiente. Então, eu vou receber os meus amigos para uma noite de jogos, por exemplo, de assistir jogo de futebol em casa. Então, eu não vou ter ali uma mesma situação de uma sala de TV para assistir uma série e um filme, tá? Então, eu preciso de um outro tipo de iluminação. Então, esses cenários a gente vai prever, gente, a partir dos desejos do cliente, tá? Então, qual o resultado final que o cliente ele vai querer para aquele ambiente? O que eles têm de necessidade, às vezes, para específica para aquele ambiente. Então, também, né, às vezes, um cenário que a gente vai prever. Então, às vezes pode ser, né, essa coisa da noite de jogos, pode ser jogos de tabuleiro, né? Ou a pessoa pode jogar videogame, né? E aí a gente tem cenários ali específicos, né, que a gente vai criar ali para iluminação. E a questão da sensibilidade visual também, né, ou limitação visual, porque a gente fala de acessibilidade, mas essa acessibilidade ela tá também num campo das pessoas que elas têm ou não têm visão, tá? Não só quem tem ou não tem visão, mas pessoas que têm visão parcial. E aí eu preciso de maior contraste. E aí não é só a iluminação, tá, gente? É o mobiliário também, tá? É o acabamento de piso, parede e teto. Então, pessoas que têm baixa visão, eu preciso de um ambiente com o maior contraste possível, tá? Então, né, a gente também tem que lidar, às vezes, com essas questões que também estão no campo da acessibilidade, tá? Bom,
em relação ao primeiro passo, a gente precisa saber a iluminação média. Precisa saber, na verdade, todos os dados que estão colocados lá na ISO 8995, que são parâmetros para o ambiente que a gente vai projetar. No entanto, o mais importante ali para o cálculo do método Lumens é a iluminância. Então, a quantidade de lux que eu preciso para aquele ambiente. Por isso que se chama método Lumen. Então, eu preciso converter essa quantidade de lux que eu tenho na norma para uma quantidade de lumen como luminária. Tá? Então, como luminária ou como lâmpada. Então, eu preciso fazer essa conversão. As outras escolhas são escolhas de configuração das luminárias, são, né, ali relacionadas o GR com o ângulo, tá? O ângulo de posicionamento, a gente já viu também, né? O índice de reprodução de cor, que está também, né, ali na próxima coluna, e a temperatura de cor. Mas para o cálculo, o que interessa é a quantidade de lux. Então, a gente vai tirar essa quantidade de lux lá da ISO 8995 para poder trazer para o cálculo, tá? Então, no projeto aqui que eu vou trazer como exemplo, que é um quarto, esse quarto ele vai ter funções de dormir, vestir e ler. Ler na cabeceira da cama, não é uma leitura para mesa de escritório ou mesa de estudos, que é incorporada ao quarto muitas vezes também, tá? Mas a quantidade de lux é a mesma, é 500 lux. Para leitura, para atividade de trabalho, é 500 lux. Se for só a leitura, é 500 lux com a temperatura de cor morna. Se for para leitura e trabalho, então a gente vai ter ali uma luminária, vai ter que ter uma luminária focal, né, com uma iluminação direta, mais neutra para branca, então mais para 4.000, 4.500 Kelvin, tá? Então, para dormir, eu preciso de 200 lux, com uma temperatura de cor mais morna, mais quente. Vestir, eu preciso ali também uma iluminação mais morna, mas com 200 lux. Só vai aumentar ali para leitura com 500 lux. Vou só ver se tá tudo ok aqui. Ok, tá gravando. Voltando aqui. Então, essa é a planta que eu usei lá como referência para poder produzir esse desenho. Então, eu tenho um quarto de 3x3, que é um quarto em geral convencional para um apartamento, e a gente tem um quarto de casal aqui com um armário e duas mesinhas laterais ali para poder fazer o apoio de não só de uma luminária, mas pode ser um abajur, pode ser algum elemento desse tipo, mas para um livro, para um óculos, para uma água, para um elemento ali que vai usar à noite e que você pode também ter ali uma gaveta com itens pessoais, né, nessa mesinha lateral. E o armário. Então, tem a função ali de dormir, né, a leitura na cabeceira da cama e vestir. Então, ali eu vou precisar do quê, tá? Para poder calcular o K. Eu preciso do comprimento da largura do ambiente, eu preciso do pé direito útil, ou, né, a altura do teto, para o plano de trabalho, que seria ali, né, no caso, a cama, ou a área de vestimenta. A área de vestimenta a gente considera ali mais ou menos na altura de visão, tá? Então, considerando, por exemplo, que uma mulher brasileira, em geral, a média é 1,60, a gente vai considerar uma altura ali de 1,50, mais ou menos ali dentro da linha de visão do olho. Isso, né, não como altura útil, né, mas como altura da visualização, né, em relação ao fluxo luminoso maior. Aí, né, a gente vai ter o cálculo da área por metro quadrado, né? A gente vai ter 9 metros quadrados aqui, né? Largura e comprimento, pé direito, a altura que a gente vai considerar ali do plano de trabalho em relação às mesinhas laterais, tá? E aí a gente vai estabelecer o cálculo a partir
tá? De uma iluminação direta ou indireta. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro cálculo, a gente está calculando essa iluminação difusa para o quarto. Então, é essa luminária aqui centralizada. Então, o meu quarto ele precisa ter 200 lux quando eu acendo a luz aqui no interruptor. Então, quando eu acendo a luz aqui no interruptor, eu preciso ter 200 lux. Então, essa quantidade ali de lux, ela é geral, independente da função de leitura ali perto da cabeceira da cama, independente do armário, da parte de vestir. Então, eu vou usar ali a iluminação indireta, porque a iluminação difusa, ela acaba sendo mais generalizada, ela não está focada num ponto, né? Eu preciso ali para o quarto inteiro, para vislumbrar o quarto inteiro. Então, eu vou ter ali 3 vezes o comprimento e a largura, 2 vezes a altura útil, né? E aí somando a largura e o comprimento, tá? Então, a gente vai calcular aqui embaixo esse K, que é o índice do local. Então, 3 vezes 3, né? 2 vezes, né? 3 mais 3. O resultado aqui final, né? Vai dar 27 dividido por 24, tá? Dessa conta aqui, que a gente está colocando os dados, tá? Da iluminação na fórmula indireta. Então, comprimento e largura, altura útil, tá? Que é aqui o pé direito menos a altura aqui, no caso da iluminação difusa, tá? Porque ela tá bem no teto, bem rente ao teto. Menos a altura, né, em geral, do item mais baixo, né? Que é a cama e a mesa lateral. Então, a gente vai ter 2 aqui de pé direito útil, tá? Então, a gente vai substituir esses valores na fórmula e, fazendo as contas aqui, eu vou ter um K, um índice do local de 1,125. Bom, agora a gente vai achar as refletâncias. Então, o que eu estou colocando aqui em relação aos materiais? Eu estou colocando ali, né, um acabamento de piso, parede e teto, que ele vai estar nessas faixas de valores. Então, o teto vai ser branco, entre 70% e 80%, então ele entra ali na faixa do teto de aproximadamente 70%. A parede vai ser um cinza claro, então ela vai estar ali entre 40% e 45%. Então ela vai estar aproximadamente 50% de refletância. E o piso, 10%, porque independente lá do que a gente colocar, né, a gente vai ter ali um fator baixo por conta da distância, tá? Então, nesse caso aqui, eu especifiquei ali não tá ao contrário, tá? Era madeira escura. Então, em relação à refletância do piso, tá? Bom, o nosso K é 1,125. E a nossa refletância, ela vai estar aqui, né? 70, 50, 10. Então, vai estar nessa coluna aqui, nessa primeira coluna em relação à refletância que eu especifiquei ali para o projeto. Então, o 1,125, ele está aqui mais próximo do 1,25. Então, eu vou cruzar aqui a primeira coluna com a informação do K, e eu vou ter aqui o meu fator de utilização, que é 50. Só que a gente faz ali a conversão para poder depois colocar na fórmula, tá, gente? Que é, né, 50 dividido por 100, para a gente sair ali de porcentagem. Então, a gente vai ter um número adimensional que é 0,50, tá? Então, ele vai sair aqui desse cruzamento aqui, tá? Do K, do valor que a gente achou do K, com a refletância, tá? 70, 50, 10, que tá nessa primeira coluna aqui, certo? Bom, eu tendo esse valor, eu vou passar para o fator de depreciação. Então, dependendo do tipo da luminária, se ela for uma luminária aberta ou fechada,
para interior, fechada que a gente diz é com algum acabamento. Então, em geral, um pendente que ele é cônico, ele não é fechado, a não ser que seja industrial. Aquele modelo industrial, ele tem fechamento, ele é bem grande, né? E ele tem um fechamento ali de acrílico. Agora, em geral, esses pendentes cônicos que a gente encontra para interiores, para residencial, eles não são fechados, tá? Eles são abertos. No caso da luminária ser fechada, a gente vai ter esse outro parâmetro para interiores, e se for para iluminação externa, a gente vai considerar sempre uma luminária fechada, e a gente vai ter um fator único, independente do ambiente, da condição do ambiente, se ele é limpo, se ele é sujo ou muito sujo, a gente, com uma luminária para área externa, a gente sempre vai considerar esse valor de depreciação de 0,87, tá? Quer dizer o quê? Que eu vou perder, em geral, gente, 13% de capacidade de fluxo luminoso para iluminação de área externa. Então, independente do local, eu vou perder 13% de fluxo luminoso dessa luminária. Então, eu tenho que estabelecer isso como parâmetro no cálculo também, porque às vezes eu vou colocar uma quantidade ali de lumen que ele não considera naquele cálculo simples que o pessoal coloca na internet, no método Lumens, por exemplo, não considera pé direito, muitas vezes, né? E também não considera fator de depreciação da luminária do local. Então, a gente acaba tendo um valor que ele não tem não considera essa perda. Então, ele vai estar com um valor mais baixo de fluxo luminoso. Desculpa. Então, se for uma luminária aberta para iluminação de interiores, considerando o ambiente muito limpo, que é o quarto, tá? Que é o que a gente está utilizando aqui como exemplo, eu vou ter ali um fator de depreciação de 0,95. Se essa luminária ela for fechada no mesmo ambiente muito limpo, ela vai ter um fator de depreciação de 0,94. Tá? Então, quer dizer o quê? Que ela vai perder 6% de fluxo luminoso, tá? Para esse ambiente, por conta ali, né, da condição, depende do fechamento, tá? Da luminária, então ela vai ter uma perda ali de fluxo luminoso, mas é baixo, tá? Bom, para o cálculo de fluxo luminoso, que dados que eu preciso, tá? Um é a iluminância, que é o E, maiúsculo aqui, tá? Então, essa luminância, eu preciso ali do valor lá da norma, que aqui a gente está vendo, 200 lux. Eu preciso da área, metro quadrado do ambiente, que é o A, e aqui embaixo eu preciso do fator de utilização, que foi o que a gente calculou ali a partir da tabela, que é o 0,50, e o fator de depreciação, que é o 0,95, que a gente pegou na última tabela. Então, fazendo essas contas aqui na esquerda, a gente vai ter um valor de θ, que é o valor do fluxo luminoso, de 3.759,47 lumens. Então, é a quantidade de lumens que eu preciso para fazer a função daquele quarto. Então, eu preciso desse valor aqui, tá? Então, preciso achar uma luminária que chegue a esse valor. Esse valor vai servir para qualquer ambiente com 9 metros quadrados, gente? Não, tá? Não vai servir. Porque aqui ele só serve para essa condição de um pé direito útil de 2 metros, tá? Por quê? Se eu tiver um pé direito de 4 metros com a mesma mesinha que ela tem 80, eu vou ter ali na altura útil 3,20 metros. E esse valor aqui ele vai mudar, tá, gente? Ele não vai ser esse daqui, ele vai ser maior. Então, para a condição desse ambiente, é esse valor. Então, cada ambiente ele vai ter um valor de fluxo luminoso diferente. Então, a gente precisa fazer o cálculo, estabelecer o cálculo, considerando todos esses fatores.
a perda por depreciação, dependendo do tipo de ambiente, dependendo do tipo de luminária que a gente vai colocar, aberta ou fechada, tá? Então, a gente vai ter que condicionar a todos esses fatores, certo? Então, aqui eu tenho esse valor, e aí esse valor, o que que eu vou fazer? Tá? Eu preciso encontrar lá, para mim, eu quero só uma luminária. Eu não quero mais de uma luminária. Então, eu vou precisar encontrar uma luminária que ela esteja nesse valor que eu calculei ou acima. Então, eu preciso ter uma luminária ali que vai entrar nesse valor. Então, eu acho aqui que essas. Não sei se ele vai entrar, mas a luminária que eu escolhi foi essa daqui, tá? Então, para lá para o ambiente, ela tem 3.521 lumens e ela vai ter uma possibilidade, né, não de variação de cor, tá? Ela tem esses tipos de cores. Então, eu consigo ter ali, se eu quiser, uma luminária de cor neutra. Então, é só escolher ali um modelo com a cor neutra. Mas o fluxo luminoso que eu preciso, eu vou ter. E as outras características, tá? Porque aí entra na norma, eu preciso ter um IRC de no mínimo 80, então tá dentro desse parâmetro, a gente consegue ver aqui. E aí é um outro fator para um ambiente importante em relação ao tipo de luminária, gente, que é que ela está no teto, centralizada, e é uma luminária única. Então, o que que eu preciso aqui? De um ângulo de abertura maior possível para ela abranger o quarto inteiro. Então, o gráfico aqui do ângulo, ó, ele é bem grande, eu tenho 121, então quer dizer que aqui, ó, ela começa abrangendo, tá? Um diâmetro de 1,78, lá mais próximo, né, a meio metro de altura, e ela vai chegar a 3 metros de altura, que não é o caso lá, mas chega quase, a abrangência do fluxo luminoso a quase 11 metros, tá? Aqui embaixo. Então, aqui é o diâmetro do cone de iluminação. Então, essa luminária que está lá no teto, ela vai abrir 121 graus e ela vai ter essa projeção. Então, ela tem uma abertura bem grande, ela vai chegar com fluxo luminoso bem forte. Isso quer dizer o quê? Ó? Ela vai atingir mais ou menos ali o tamanho do quarto, que é 3 metros, com mais ou menos uma altura de 1 metro. Então, vai bater nas paredes, tá? E vai refletir. Então, se eu tiver uma parede com um acabamento claro, tá? Eu vou ter ali uma boa refletância, porque esse fluxo luminoso ele vai bater ali com a capacidade alta na parede, numa altura já próxima, né, do teto, tá? Então, esse fluxo, essa abertura do ângulo também é importante para a gente, quando a gente vai considerar, por exemplo, iluminação direta ou indireta. Então, essa iluminação indireta difusa no teto, ela precisa ter um ângulo maior possível. A direta, ela precisa ter o ângulo menor possível, tá, gente? Mais focal, em relação ali ao que a gente precisa iluminar, certo? Então, aqui a gente terminou o cálculo, tá, em relação à iluminação difusa. Então, se eu precisar eu quero dividir em mais luminárias, eu pego esse valor e divido em mais luminárias, tá? É só pegar esse fluxo luminoso, vou ter duas, então eu preciso ter duas luminárias de mais ou menos ali 1.800 lumens, tá? Então, eu vou escolher com essa capacidade, tá? Ou eu divido para ver. Se der um número quebrado, deu 2,5 luminárias, eu vou sempre arredondar para cima, tá? Então, eu vou colocar 3. Aqui um outro exemplo também, tá? De luminária que eu poderia botar nesse quarto, tá? Então, a gente tem um IRC de 90 e a gente tem uma abertura de ângulo aqui de 106, que também é grande, e com a temperatura de cor também de 2.700 kelvins, que é quente, tá? Então, entraria também ali naquele parâmetro, até melhor, porque ela está
maior do que o valor, tá? Não exatamente certinha em cima do valor, tá? E aí a gente tem mais dois cálculos. Deixa eu só ver se tem dúvida desse primeiro, que aquele é de iluminação direta. Tá bom, Fábio, eu vou dar uma olhadinha depois. Então, vou voltar aqui. Bom, em relação à iluminação direta, tá? A gente vai ter dois tipos de iluminação direta aqui. Tanto da mesa lateral, da cabeceira da cama, quanto da iluminação de vestir. No caso da cabeceira da cama, a gente vai ter uma iluminação que ela é direta e ela não depende dessa iluminação difusa. Então, eu não vou depender dessa iluminação difusa. Essa iluminação difusa aqui, centralizada, eu posso não ligar ela e acender esses daqui individualmente. Por quê? Pode estar uma pessoa aqui dormindo. Deixa eu botar o ponteiro aqui. Pode estar uma pessoa aqui dormindo de um lado e a do outro tá com uma iluminação acesa. E eu posso estar ao contrário também. A daqui de cima está acesa e a de baixo está desligada. E a iluminação do ambiente todo, né, que é a difusa, ela tá também desligada, tá? Então, a gente pode ter essa situação. Então, a pessoa está dormindo, eu estou ligando só individualmente essas iluminações laterais, tá? Eu estou usando aqui pendente para iluminação, para essas iluminações, e elas precisam ter, nessa área de 1 metro por 1 metro, próximo da cabeceira da cama, eu preciso ter aqui 500 lux em cada área de 1 metro por 1 metro, para poder fazer leitura. Então, o que eu vou usar? Vou usar a fórmula da iluminação indireta. Então, 3 vezes a largura vezes o comprimento, tá? Sobre 2 vezes a altura útil, entre parênteses aqui, né? A largura mais o comprimento. Então, aqui eu vou usar esta medida. Então, 1 por 1. Então, 1 vezes 1, que é da iluminação. Desculpa, eu falei a fórmula da iluminação indireta. É a de cima, tá? A iluminação direta. Então, é a largura vezes o comprimento, sobre a altura útil, entre parênteses aqui, né? A largura mais o comprimento. Então, é 1 aqui, né? Por 1. 1 vezes 1. Eu vou ter aqui o fator do índice do local é o mesmo, que é 0. Oh, desculpa, gente. Voltando. 1 vezes 1 é a área. Embaixo, eu vou ter a altura útil, que é o quê? A distância entre a mesa e o limite do pendente, que está aqui, ó, tá? Então, posso ter aqui, para uma mesa lateral, entre 30 e 50 centímetros. 30 centímetros eu acho muito pouco. Então, a gente usa aqui 50 centímetros. Então, voltando lá. Então, a minha altura útil é 50 centímetros. E eu vou ter aqui a largura mais o comprimento. Então, 1 mais 1. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter um K de 1. O acabamento é o mesmo, 70, 50 e 10, em relação ao acabamento que já é do quarto. E eu vou ter aqui, né? Olhando lá na tabela, cruzando esses dados, vamos voltar lá. Agora eu vou ter o quê? Caneta, aí eu vou ter 751, é a primeira coluna, e vou ter o índice do K de 1. Cruzando aqui, eu tenho 45. 45 dividido por 100 é igual a 0,45. Então, é esse valor que eu vou colocar lá na minha fórmula. Então, voltando aqui,
a gente vai ter um fator de utilização de 0,45. O fator de depreciação é o mesmo, 0,95. E a gente vai substituir na fórmula do θ, que é da forma de luminância. Então, 500 lux vezes a área, que é 1, sobre 0,45, que é o índice do local, vezes 0,95, que é o fator de depreciação. Então, o resultado desse cálculo dá 1.170 lumens, 96 lumens. Então, aqui eu vou ter, tá, um pendente com uma lâmpada que tem que chegar a esses 1.170. O anúncio que eu coloquei aqui não está, mas eu vou colocar aqui lâmpada Philips. 1.170 lumens. Vamos ver se ela vai aparecer aqui, ó. Mas eu acho que essa é branca gelo. Não, é branca quente. Tá. Ó, essa lâmpada da Philips aqui, ó, tem 1.170 lumens, tá? Então, onde é que a gente vai achar isso? Ó, em geral, aqui na lateral, na caixinha, ela vai ter essa informação. Essa daqui é uma lâmpada. Ele não tá dizendo aqui, é LED. Fluorescente, tá? Então, ela vai ter um consumo maior, tá? É uma lâmpada fluorescente compacta, então ela vai ter um consumo um pouco maior em relação à eficiência energética. Tanto que ela é uma potência de 20 watts, tá? Eu vou tentar achar uma de LED aqui, mas ela serve, tá? Para esse pendente branco que eu escolhi, ela serve. Ela é uma soquete, ela tem um soquete E27, então ela serve. Deixa eu ver aqui, LED. Ah, não, esse soquete aqui já não serve, tá? Bom, acho que... Vamos ver aqui nas de bulbo se vai ter. Aqui, a gente tem as de LED aqui, ele não vai colocar por fluxo luminoso, ele vai colocar por potência, tá? Então, deixa eu abrir aqui a de 9. Deixa eu ligar aqui. Para ver o fluxo luminoso dela, de 9 watts. Dados técnicos de luz, tá? Código da cor, ângulo do feixe, tá? 90 lumens por watt. Mas, ué, cadê o dado do fluxo luminoso? Temperatura, dado de aplicação. Ele tem aqui em cima o fluxo total. Não. Se eu tenho 90 por watt, eu vou ter 90 vezes 9, não vai dar. Não é essa daqui, não. Ué, oi, gente, caiu aqui rapidinho, tá? Deixa eu só conferir se tá gravando aqui ainda. Tá. Deixa eu compartilhar aqui.
Tem muita coisa aqui aberta, deixa eu descartar. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ana, já respondo a pergunta, tá? Tainá, Cláudio. Cláudio, não necessariamente, tá? Mas se tiver tarefas ali, se vocês fizerem um outro grupo, me avisem, tá? Me manda mensagem no privado. E aí, Fábio, me manda, inclusive, qual é o grupo que está com você, que está produzindo com você. E aí, Cláudio, se você entrar, fizerem um outro grupo, manda para mim também, que aí a gente vê uma outra tarefa, tá? Tainá, no caso de uma luminária de mesa, a altura útil fica como, tá? Ela vai ficar o seguinte, ó, Tainá, deixa eu tentar rabiscar aqui em qualquer tela, tá? A tela não é proposital, não. Vamos supor que eu tenho uma mesinha aqui, tá? E eu tenho uma luminária aqui, né? Que ela vai fazer, às vezes, esse desenho, tá? O que eu vou ter que saber é justamente essa altura aqui, ó, Tainá, tá? Se for um abajur, a gente vai considerar a altura dele, tá? Se for uma luminária que ela tenha, né, uma cúpula e a gente possa direcionar, a gente vai ver a altura entre o limite dessa cúpula e a mesinha, tá bom? Essa vai ser a altura. No caso da iluminação direta, tá? Para uma iluminação direta. Deixa eu responder outra pergunta. Não tem, não. Só que, como eu falei, a gente vai corrigindo lá as questões do site para aprimorar e vamos focar nesse site nessa parte do método Lumens, tá? Para deixar um negócio bom aí para liberar para utilizar, tá? Que aí fica um recurso disponível na internet, aí fica legal, né? A gente deixa bem aprimorado, tá? É uma coisa que vocês podem levar até para Feira Maker, gente. Tá me vindo agora, tá? A ideia. Mas seria bacana. É, Dá até para usar como pique no ano que vem, já estando pronto também. No ano que vem, né? Próximo semestre. Esse semestre já não dá para mais se inscrever. É, Ana, esqueci de fazer uma outra pergunta do cálculo do índice do local. Na fórmula pede a área pela largura e comprimento, que seria a área de um ambiente retangular. Mas se o meu ambiente tiver um outro formato, eu só preciso substituir o A e o B pela forma de. É isso, exatamente, Ana. Não, você vai substituir pela área de uma outra figura geométrica. Exatamente, tá? E aí, no A mais B, é que complica um pouquinho, mas a gente faz o quê, tá? Não é o ponteiro caneta. Tem uma fórmula oval, tá? Largura, que é o diâmetro, e comprimento, que é ali o comprimento da figura, tá? Então, a gente vai colocar o A mais B nesse sentido. Mas a área é a área da figura, tá bom? Professora, Oi, só que, falando. no caso, eu fiz essa pergunta porque o meu são basicamente dois retângulos juntos, um retângulo maior e outro retângulo menor. Aí, como eu consideraria a largura nesse caso? Você vai considerar, peraí, deixa eu ver aqui. É uma forma tipo isso aqui, Ana. Isso mesmo, um L. Um Lzinho, né? Aham. Aí você vai ter que considerar pelo maior, cara. Onde é que tá o ponto aqui? Ele vai estar aqui? Centralizado entre os dois? Eu pensei em 3 pontos, nessa Você vai orientação de câmera. distribuir. Tá, beleza. Então, aqui você vai considerar os maiores, tá?
A gente considera os maiores. Então, seria ali as maiores dimensões, tá? Para largura e comprimento. Tá, obrigada. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, então vou continuar aqui só para fechar. Ih, gente, então hoje nem vou falar de acústica. Semana que vem eu vou entrar em acústica direto, tá? A gente não vai conseguir mais, não, porque senão vai atrasar os conteúdos. Bom, deixa eu voltar aqui, tá? Então, eu escolhi uma lâmpada. Vou escolher uma lâmpada. Ah, já estava até aqui, é de 13 watts. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem. O que tem mais próxima é de 16, tá? Que ela vai estar acima. Então, aqui, ó. A eficiência luminosa dela é de 95 lumens. O fluxo luminoso, ó, 1521 lumens. Então, essa daqui, ela estaria acima. Então, dá para utilizar. Só que, gente, é o que eu já falei na última aula. Se a gente utilizar uns valores muito altos, isso tem um gasto, né, em relação à eficiência energética. Então, estou gastando energia a mais. O ideal aqui seria a gente tentar achar alguma fabricação de 13. Essa daqui, por exemplo, ela tem 3.000 Kelvin, está no parâmetro que a gente pode utilizar de temperatura de corpo. Eu só tenho que ver as outras especificações. Ó, um soquete é 27, vai dar para esse pendente que eu estou usando. Ó, e ela tem 1.311 lumens, então ela está bem mais próxima da outra que eu preciso. O índice de reprodução de cor é 80%, então eu vou ter ali, né, até uma eficiência maior aqui, né, que seria 100 lumens por watts, essa daqui de 13, tá? Então, essa daqui eu conseguiria utilizar, tá? Então, o ideal é o mais próximo possível do valor. Pode ser acima? Pode, mas não tão acima, porque senão a gente vai ter um gasto energético alto, tá? Bom, voltando aqui, né? Então, por último, eu vou fazer o cálculo aqui em relação à área de vestir, tá? A área de vestir, ela vai ter uma especificidade diferente. Por quê? Aqui, o que vai acontecer, tá, gente? A gente tem que entender fazer, como o Murdoch fala, as personas. O que a pessoa vai fazer quando ela vai chegar no quarto para poder fazer uma atividade geral, mais geral dentro do quarto? Ela vai acender a luminária do teto. Então, eu vou ter uma iluminação difusa já presente. O que eu preciso? De uma iluminação que ela seja focal, que eu direcione ela para o armário. Então, eu não preciso ter um fluxo luminoso muito alto aqui, porque eu já vou ter uma iluminação no teto que vai contemplar o que eu preciso para vestir, que é 200 lux também. O que eu preciso é uma iluminação mais focal, porque eu vou ter portas de armário aqui abrindo, então isso vai dificultar, vai causar sombreamento, e eu preciso ter uma iluminação que ela seja mais direcionada para as peças. Então, eu vou ter 200 lux geral, mas pode ser que dentro do armário ali não chegue por conta dessas questões. Ou eu vou ter mais ali, por exemplo, eu posso ter mais 100 lux para visualização dessas peças, ou dentro do armário, uma retroiluminação, ou eu posso ter ali no teto com essa iluminação direcionada, tá? Que ela pode ter ali um ajuste e ela pode estar direcionada para essa área de abrangência de 1,50 m, que é a área que eu falei para vocês, que é a visão geral das mulheres, né? A média das mulheres brasileiras é 1,60 de altura e 1,50 é ali o parâmetro de visão, da linha de visão, né? Do alinhamento da linha de visão. Então, a gente vai ter uma área de abrangência nessa faixa que vai ser a nossa área útil. Então, a gente vai considerar ali entre mais ou menos 1,50 m e 2 metros. Então, para esse parâmetro, a gente vai utilizar ali uma altura útil de 2, tá? Que seria o limite superior.
onde essa iluminação ela tem que chegar. Então, entre 2 metros e 1,50 m, a gente vai ter que ter ali, né, esse parâmetro. Na verdade, ele teria que ser até um pouco mais, né, espalhado, tá? Mas o próprio ângulo da luminária, ele tem que ser, nesse caso aqui, um pouquinho mais aberto. Por mais que ele seja uma iluminação direta, ele não pode ser um ângulo tão fechado, para poder abranger todas as... a gente vai usar esses 2 metros como parâmetro, que é o limite de visão que, em geral, a gente vai ter também, né, do ângulo de abertura, né? Quando a gente fala de 1,50 m, mas a gente vai utilizar uma luminária aqui que ela é direcional e, ao mesmo tempo, ela tem um ângulo de abertura um pouquinho maior. Ela não vai ser tão focal, tá? Bom, então eu vou substituir aqui, né, a minha área, tá? Então, eu tenho 2,20 por mais ou menos 1,12, porque vai chegar aqui no limite da cama. Porque eu posso sentar aqui na cama e vislumbrar também o que eu tenho aqui para vestir. Então, 2,20 m por 1,12 da área e 2 de altura, tá? Útil. E aí também a largura mais o comprimento. Aqui embaixo eu vou fazer o cálculo do K, que vai me dar 0,37, tá? Então, esse K na tabela de 751, ele não existe, tá? O que existe aqui? O valor de 0,60, que é o menor. Então, é o que a gente vai usar como parâmetro, tá? A gente vai usar 0,60 como parâmetro. E aí, na primeira coluna de 751, que é o mesmo acabamento, o acabamento do quarto não vai mudar, né? A gente vai ter ali 0,34, tá? Porque eu vou fazer 34 dividido por 100, para tirar da porcentagem, eu vou ter 0,34, tá? Então, aqui, vou voltar. Eu tenho 0,34 de fator de utilização, fator de depreciação mesmo, 0,95. Vou substituir na fórmula do fluxo luminoso e vou chegar a um valor aqui, ó, de 762 para 2 luminárias, tá? Então, eu estou colocando aqui 2 pontinhos, tá? 2 pontinhos de AR aqui em cima, tá? Então, essa AR, tá lá. Essa AR, ela vai estar aqui, tá? Ó. Eu não tenho também a lâmpada, tá? Ele vai colocar aqui especificação R70 LED com soquete GU10, mas eu não tenho fluxo luminoso porque ela não vem, tá? Mas ela é direcionável, tá? Ela vai ter um leve ângulo aqui, que a gente vai conseguir manipular ela para poder direcionar um pouquinho ali para o armário, porque não precisa também de muita coisa, tá? Então, aqui, né, eu tenho o IP, o IK, né, é o que eu vou ter aqui de informação. Deixa eu voltar lá na apresentação. Aqui não vou achar, mas a gente vai tentar achar essa R que eu preciso aqui, né? É uma R70 de 5 watts, tá? Essa daqui, essa R70, ela vai ficar com um valor alto também, tá? Eu acho que nem é muito o adequado, mas vamos voltar aqui no catálogo. Direcional AR par. Ué, essa daqui é GU10, tá? Pode ser essa daqui. Que é o soquete que precisa lá para aquela luminária. Ih, a internet tá meio ruim, tá aparecendo aí para vocês, eu acho que tá. Não sei se é do site. Tá, a R70, tá? Bom, vamos ver, a R70, eu precisaria lá daquela configuração que eu coloquei de 5 watts. É baixinha.
Se eu colocar duas, tá? Porque eu acho que fica melhor distribuída ali quando a gente visualiza, tá? Mas só para vocês verem aqui, ó, uma de 25 watts, ela vai ter um fluxo luminoso. Ah, aqui, ó. Mas é LED? Essa? Eu acho que essa não é LED, não. Ah, é LED. Tá. Então, pode ser essa daqui, ó, de 25 watts, uma LED, tá? De 25 watts da Philips. Ela tem a entrada GU10, tá? Que eu preciso. E a gente vai ter duas dessas. Então, aqui, ó, ela tem 250 lumens que ela vai emitir. Lá na apresentação do cálculo, eu preciso de 762 lumens, nas duas, somando. Então, essa daqui não vai entrar. Então, eu vou 25, 50, 50, 25, 35. Tá, vou tentar essa daqui, tá, gente? Vamos ver. Essa daqui é uma LED na modelo clássico da R. E vamos ver aqui, ó. 350 lumens, tá? Ela também não tá chegando ali, né? Se eu somar as duas, aos 760 lumens, tá? O que eu posso fazer, gente, também, tá? Nesse caso, é colocar 3 de 25, tá? Recalcular ali no desenho. Então, ao invés de eu colocar duas aqui, tá? Na planta, eu posso colocar 3, redividir o espaço igualmente e colocar 3 luminárias de 25 watts, tá? Não colocar só duas, se eu não chegar ao valor ali que eu almejava, tá? Mas pode ser que a gente ache aqui um desempenho de outras marcas, tá? Que não sejam da Philips, tá? Deixa eu ver aqui. A R70. Ai, a R70 LED. Ver aqui. A R70 LED. Deixa eu ver aqui na Leroy. Ai, não era para permitir. A R70 LED dimerizável, 8 watts. Vamos ver aqui quanto que ela tem de fluxo luminoso. Não sei a marca, Galaxy LED, tá? Em geral, a gente compra de marcas mais estabelecidas no mercado, né? Para durabilidade, para a questão da durabilidade. LED, cor amarela, ok. 8 watts, AR, mas ela não tem fluxo luminoso. A potência, 4 watts, GU10. Fluxo luminoso, 300 lumens, tá? Essa daqui também não vai entrar lá, porque se eu botar duas, só com duas, né? Só se eu botasse três também. Então, ela não entraria. Vamos pegar essa daqui, 7 watts. 8, 8, 8, 8, 8. 8, 7. A gente teria que procurar uma de 10 para cima, tá, gente? Aqui, ó, 9. Vamos ver aqui o fluxo luminoso dela. Aqui não tem. Será que aqui tem na descrição geral? Eficiência luminosa, 57, 57 a 65 lumens por watt. Mas e o fluxo luminoso? Fluxo luminoso, 320 lumens, tá? Também não... Enfim, né? A gente teria que ficar procurando aqui, pelo menos, uma de 400 lumens, tá? Em relação ali ao fluxo luminoso. Mas o problema é que a gente vê aqui, ó, em relação sempre potência, em geral, que eles colocam informação. Então, a gente tem que ficar catando aqui, porque depende muito da marca essa eficiência luminosa, tá? Então, acho que teria que ser alguma coisa tipo 10 para cima aqui para a gente conseguir.
Essa daqui, ó, é 420 lumens com 7 watts. A eficiência dela é muito boa, tá? Essa daqui, acho que foi que a gente abriu. Aquela dali daria, tá? Ó, 300 lumens, já não dá. Essa daqui também, ó, 420 lumens daria. É isso, gente. A gente tem que procurar a lâmpada. No caso, como lá eu não tenho a luminária, ela não vem com a lâmpada, tá? A gente teria que procurar a lâmpada correspondente, tá? Então, no trabalho, vocês vão ter que indicar isso. Não adianta só colocar a luminária não tem essas especificações. Vocês têm que colocar também ali a lâmpada, tá? Correspondente e com todas as características que precisa lá pela norma e pensando também nos ângulos de abertura, se ela vai ser direcional, se não vai, dependendo do tipo de uso, tá? Então, dúvidas? Mais dúvidas? Bom, gente, se não tem dúvidas, eu vou considerar fechado ali essas dúvidas da atividade até a atividade 5, tá? Porque aí semana que vem a gente começa a acústica e já vai direto também, tá bom? Bom, gente, eu vou parar a gravação então aqui, tá? Quem for da Barra, tá? Ou quem for da Tijuca que quiser ir segunda-feira, tem uma palestra do lançamento do livro do professor Rogério Cardeman sobre o plano diretor 2024 da cidade do Rio de Janeiro. Vai começar às 10 horas no auditório da Barra, do Campus Barra, tá? Então, é interessantíssimo, importante para vocês participarem também, né? É um conteúdo importante, né? Dentro dessa atualização que a gente teve aí do plano diretor, né? E ele participou do processo. Então, né, se puderem, estejam presentes, tá? E é isso. Vai ser 10 horas, Ana Flávia. 10 horas da manhã no auditório do Campus Barra, tá? Vai ter horas complementares, se eu não me engano, também. Aí depois tem que ver com a Natália, porque isso está sendo divulgado com a coordenadora, né? Que isso está sendo divulgado no Instagram. Não sei se está rolando o link de inscrição, tá? É isso, gente. Então, vou parar a gravação aqui. Até a próxima, até semana que vem. Bom final de semana.